Olá, eu sou a professora Eliane Coco e eu estou aqui para mais uma aula de produtos notáveis. Hoje vamos aprender a regrinha do produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, produto, é o resultado da multiplicação. Então tá aqui a multiplicação, ó. Produto da soma pela diferença, então, de dois termos. Então, um dos fatores eu vou ter a soma e no outro fator menos. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Observem que os termos são os mesmos aqui, ó, neste fator e neste fator, tá? Os dois fatores, que são o nome dos termos da multiplicação. Então, aqui tem que ter os mesmos, senão não dá para fazer isso, né? Você não pode aplicar a regra caso que tivesse um C e aqui um A, não daria. Então, tem que ser A, B, B, um ser mais e outro menos para poder aplicar esta regra, certo? Bom, eu vou fazer como eu faria uma multiplicação de polinômios. Todos os termos entre si, como vocês aprenderam. Então, vamos lá. Se eu fizer todos os termos entre si, o que eu vou obter? Primeiro termo vezes o primeiro termo. A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. A vezes agora menos B. Mais com menos, menos. A vezes B, AB. Ok? Agora vamos multiplicar o segundo termo. B vezes A, os dois são positivos, então mais. B vezes A, vamos colocar em ordem alfabética, AB. E agora o segundo vezes o segundo termo, mais com menos, menos. B vezes B, B ao quadrado. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Observem que aqui eu tenho menos AB mais AB. Eu devo 1 e tenho 1. Então, isso aqui cancela, dá zero. O que vai sobrar? A ao quadrado, e observem quem é esse A já, menos B ao quadrado. Observem quem é este B. Observem que esse A e esse B eram os termos lá, concorda? E o que simplesmente foi feito? Elevado ao quadrado cada um deles. Então, a regra do produto da soma pela diferença é muito simples. É só o quadrado do primeiro termo, que seria o A, né? O primeiro termo, e o menos, cuidem esse sinal aqui, menos o quadrado do segundo termo. Simples. Prof, quero fazer o passo a passo toda a multiplicação. Pode fazer. Mas, lembre-se que em matemática, se eu sei regras, isso já me ajuda bastante a simplificar os cálculos, ok? Então, vamos ver esse aqui, vamos ver alguns exemplos. Tenho a multiplicação aqui, tenho dois fatores, os termos 2x, 2x, 5, 5 são os mesmos termos, ó. Um é positivo e outro é negativo. Então, eu tenho aqui, sim, o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Se os dois fossem positivos, eu cairia lá no quadrado da soma. Se os dois fossem negativos, eu cairia lá no quadrado da diferença de dois termos. Mas como é mais, é soma pela diferença, tá? Então, se enquadra que eu posso aplicar esta regra. O que diz a regra? Basta eu fazer o quadrado de quem? Do meu primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x. Então, vou fazer o quadrado do meu primeiro termo, que é 2x. Quadrado de 2x. Que mais? Menos. Agora, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 5. Esse eu não preciso colocar parênteses, porque é um termo sozinho, não tem fator nenhum. Pronto. Agora, é só resolver. 2x ao quadrado. Primeiro, eleva o 2, o coeficiente. 2 vezes 2, 4. Agora, eleva o x ao quadrado, é x ao quadrado. E menos 5 vezes 5, 25. Pronto. Está feita a multiplicação, esse produto aqui. Como era soma pela diferença, eu apliquei a regra, se tornou muito mais simples. Fiz passo a passo? Fiz passo a passo. Até aprender, a gente vai fazendo passo a passo, certo? Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho a diferença. Aqui eu tenho 3x, 3x, y, y. Bom, se encaixa nessa regra aqui. É um produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Então, eu posso aplicar esta regra. A regra diz que eu devo elevar ao quadrado o primeiro termo. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 3x. Então, vamos elevar ao quadrado. Quem que eu vou elevar ao quadrado? 3x.
menos, agora eu devo elevar ao quadrado o segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Como é só um fator, só não precisa parênteses. Agora vamos elevar ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos o y ao quadrado, não tenho o que fazer. Pronto. Fiz a multiplicação desses termos. Então, simples, né? Não tem nada semelhante e não posso somar. Então, esse foi o produto da soma pela diferença. Passo a passo, aplicando a regra, vamos lá, fazer, refazer. Agora, pegar atividades, peguem atividades do quadrado da soma, do quadrado da diferença e do produto da soma pela diferença e percebam a diferença entre um e outro, né? Aplicando as regrinhas devagar, com paciência, fazer um rascunho, fazer, né, um resumo e praticar. Vocês conseguem com certeza, tá? Um grande abraço e teremos mais conteúdo nos próximos vídeos.